tivesse que resumir para um marciano chegando aqui agora ao planeta Terra o que é insegurança jurídica, eu acho que esse caso seria perfeito, né? Porque e agora? O que é que vale? Quanto é que vai se pagar de imposto? Como é que as empresas se planejam? Como é que os funcionários têm ali tranquilidade para seguir, sabendo que a regra do jogo, que era uma, continua sendo essa mesma e não outra? Há uma grande interrogação em relação ao que vem pela frente. É por isso que a gente chamou para conversar conosco agora, ao vivo, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Ele é o autor do projeto de lei da desoneração e tem sido um dos senadores, talvez até o mais ferrenho defensor dessas decisões do Congresso Nacional, que ontem foram derrubadas em decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin. Senador, bem-vindo, muito obrigada por falar conosco mais uma vez. E aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O que vem agora? Como é que fica? Como é que acontece? Tudo bem, bom dia a todos Bom dia. vocês, bom dia aos nossos ouvintes e internautas, telespectadores, todos aqueles que nos escutam. Agora é hora de ter uma mobilização jurídica e política, né, para reagir diante dessa decisão equivocada do governo de querer judicializar uma matéria que o governo teve mais de 10 meses para debater no Congresso Nacional, se ausentou do debate, houve com leniência, com omissão, com inércia, para querer enfrentar no judiciário, né, um tema que teve toda a condição de discutir no Congresso Nacional. Qual é o ponto central do debate e da petição, né, do pedido do governo federal e que foi acolhida em parte pelo ministro Zanin? É dizer que não há contrapartidas, que não há compensações e que, por isso, a lei da desoneração estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal, né, e até mesmo a Constituição Federal. Volto a insistir, o Congresso Nacional deu diversas contrapartidas nesse debate do que diz do ponto de vista de arrecadação para compensar a decisão da desoneração. Talvez, e aí me leva a crer, que o governo possa até ter evitado o debate para não ter esse posto, essa posição esclarecida. Vou citar aqui algumas das compensações que o Congresso votou e que fizeram compensar a eventual perda de arrecadação da desoneração, que é extremamente ainda debatida, porque gera empregos e gera oportunidades. Mas o Congresso Nacional aprovou a nova lei do CARF, que deu mais recursos ao governo, o aumento de arrecadação através das betas online de apostas esportivas, o aumento de arrecadação através da taxação dos fundos exclusivos, aumento de arrecadação através da taxação das offshores, aumento de arrecadação através da mudança da regra de ICMS, tivemos a aprovação do arcabouço fiscal, de reforma tributária, ou seja, todas as votações e gestos do Congresso Nacional que corresponderiam àquilo que o governo pede, compensação para aprovação da prorrogação da desoneração do setor produtivo. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, qual a sua opinião sobre a decisão do Supremo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É mais uma decisão monocrática de um ministro anulando uma lei federal, né? Uma decisão de todo o Congresso Nacional, uma lei em vigor, exatamente como aconteceu com a lei das estatais. O senhor acha que, diante de mais essa bofetada aí na cara do Congresso Nacional, finalmente o Congresso vai reagir a isso? Essa reunião prometida pelo presidente do Senado pode resultar em alguma reação mais efetiva a esse estado de coisas? Porque a gente viu o Poder Executivo, o presidente, sapecando ali uma medida provisória para anular uma lei federal. Depois, quando ele não conseguiu, não teve êxito, aí apela ao Supremo, e o Supremo faz exatamente o que se pretendia fazer com a medida provisória. E aí o próximo passo vai ser o quê, hein, senador? Fechar as portas do Congresso? Cláudio, esse é um ponto extremamente delicado e que o Senado não está inerte a isso, né? Nós aprovamos uma
uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, exatamente para enfrentar situações como essa. Você está certíssimo na sua avaliação. O Senado votou, aprovou, até contra um prognóstico contrário de muitos que achavam que o Senado não teria número constitucional para aprovar uma PEC contrária ao Supremo Tribunal Federal. O fez. A matéria está agora na Câmara dos Deputados, e a gente espera que esse tema possa realmente despertar no Congresso Nacional e despertar na Câmara dos Deputados o sentimento de ir para frente, de avançar. E você tocou num outro ponto. Veja só a incoerência do governo. Primeiro, o governo chama de inconstitucional aquilo que ele mesmo quis regulamentar por medida provisória. Como é que é inconstitucional algo que o governo, por medida provisória, tentou fazer, que foi fasear, né? Tentar fazer fase da desoneração. Quando o governo lança uma medida provisória dizendo que quer fazer um phase-out, que quer fazer uma graduação, que quer, aos poucos, fazer esse enxugamento da desoneração, é porque ele está reconhecendo a legitimidade dela. Então, a própria incoerência no argumento do governo é um outro ponto muito forte para mostrar o erro e o equívoco político e jurídico da decisão do governo buscar resolver no Supremo Tribunal Federal aquilo que foi incapaz de construir em termos de consenso dentro do Congresso Nacional, tendo inclusive recebido a maioria dos votos da sua própria base contrária à tese do governo. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer estar recebendo o senhor no Jornal Gente com um assunto tão importante que inclusive está mexendo muito com a nossa audiência. Agora o futuro é incerto, né? E eu comentava agora com os meus colegas de bancada exatamente isso. A gente sente um Congresso Nacional totalmente apático diante das decisões atuais do Supremo Tribunal Federal. O que eu queria saber do senhor é quais outras PECs, né, além dessa PEC das decisões monocráticas, que foi aprovada pelo Senado, está parada na Câmara, por exemplo. O que o senhor poderia dizer desse tipo de PEC que está parado na Câmara hoje? Não, olha, chegou, por exemplo, agora a PEC das drogas. Então, assim, eu não considero que está apático, tá? Não considero que está apático, porque a PEC das drogas, inclusive, foi uma delas para a gente poder reagir diante dessa judicialização e por parte do Supremo. Então, assim, acho que tem avançado, o Congresso tem reagido, o presidente Pacheco, né, tanto na PEC das decisões monocráticas, como na PEC das drogas, como na questão do marco temporal, né? Então, para fazer justiça, o Congresso tem feito enfrentamento. Lamentar é a posição do governo de buscar judicializar algo que ele não conseguiu construir dentro do Congresso. Mostra uma fragilidade do governo dentro da sua própria base de não conseguir impor ou aprovar as teses que ele mesmo defende. E essa é uma delas. O que é que a desoneração diz? E é isso que o Congresso chamou para si, né? Uma lei que diz menos impostos para gerar mais empregos. Então, pôr um pé na porta do governo para dizer, peraí, o governo não pode só pensar em arrecadar, não. Não dá para fazer aumentar imposto sobre folha de pagamento, elevar o custo do emprego, tornar mais caro contratar as pessoas. A consequência vai ser a demissão de pais e mães de família. Então o Congresso colocou o pé na porta, disse, espera aí, governo, chega. Ele já está arrecadando em vários temas e que o Congresso aprovou, mas sobre folha de pagamento, sobre o custo do emprego, não. Pena que o governo vai buscar no Supremo Tribunal Federal essa solução e nós esperamos, e já foi dito aí por vocês, que o Pleno que pelo menos essa decisão, para você ver que pelo menos a briga tem valido a pena, e da decisão monocrática que foi ontem, hoje já está no Pleno, né? Ou seja, já de imediato uma decisão colegiada. E a partir dessa decisão colegiada, nós vamos buscar construir essa solução e mostrar que a visão do governo e a decisão monocrática estão equivocadas. Senador Efraim Filho está conversando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. O que nós podemos esperar dessa reunião de líderes do Senado no dia de hoje? Uma reunião extraordinária convocada ontem à noite pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. O senhor pretende levar alguma ideia? O senhor tem alguma expectativa do que deve acontecer nessa reunião? Existe algum caminho a ser seguido nesse momento, senador? Olha, Pedro, eu acho que tem duas linhas de ação. A linha de ação jurídica e a linha de ação política. É muito prematuro aqui para antecipar
qual será especificamente a estratégia, mas do ponto tem que haver uma mobilização jurídica junto ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, demonstrar a correção da decisão do Parlamento, e aí eu já justifiquei, e é por questão de compensação. O Congresso aprovou mais de 5 projetos que tratam de aumento de arrecadação do governo. Então, o Congresso entregou, sim, compensação para poder ter a prorrogação da desoneração, também junto aos municípios, né, que foi uma outra conquista trazida. Então, do ponto de vista jurídico, é essa situação. E do ponto de vista político, o Congresso Nacional deixar claro que quer ver as suas decisões soberanas respeitadas. O governo tem, né, a condição, o espaço para debater as ideias, para dialogar, mas se a cada insatisfação do governo com uma decisão do Congresso, a solução for judicializar, vai ficar muito complicado aí para frente, né? Ou seja, não é porque o governo está insatisfeito ou não gostou de uma decisão do Congresso para querer fazer isso por medida provisória num dia, depois de ter a sua medida provisória derrotada, e dizer que o próprio tema é inconstitucional, entendo que será por aí esse caminho, né, dessa reunião. Mobilizações com argumentos tanto jurídicos quanto políticos para demonstrar o quão equivocada, né, foi a decisão do governo federal de levar o tema ao Supremo. Mas, senador, me desculpe, assim, eu acho que é mais grave a decisão do Supremo, que poderia simplesmente ignorar esse tipo de demanda, não é? Do que a iniciativa do governo. O governo não tem limites mesmo com relação a impor o que pretende. E agora, o Supremo Tribunal Federal, de uma canetada, em uma decisão democrática, anular uma lei federal. Olha, é para pensar. Apesar do que o senhor disse agora há pouco sobre a PEC das drogas, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, em entrevista aqui a este programa na semana passada, ele disse que ele deixou claro, inclusive a expressão que ele usou foi "decidam o que decidirem". Ele usou essa expressão, se referindo ao Congresso, a versão final, a decisão final, será do Supremo Tribunal Federal, não será do Congresso Nacional. É o que diz a Constituição, senador? Acho que não, né? Enfim, como é que é isso? E o Poder Legislativo vai continuar se deixando desmoralizar desse jeito, seja pelo Executivo, seja pelo Judiciário? Cláudio, eu acompanhei a entrevista. O que o ministro Gilmar acredita, e infelizmente se demonstra através dessa situação, é que você vai ter sempre alguém judicializando o tema, e porque o Supremo Tribunal Federal ele só age por provocação, né? Então, se você não provocasse, o Supremo não teria como agir. Mas ora é o governo, ora é o partido político, a gente tem que procurar avançar nessa situação. Então, acho que o Congresso tem procurado reagir, me permita dizer, PEC das drogas, marco temporal, né, a questão do imposto sindical, esses temas agora há sempre essa disputa aí para ser feita e para ser travada. Quero agradecer ao senador Efraim Filho, do União Brasil, que conversou conosco nessa manhã a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática de não tocar para frente a questão da desoneração da folha de pagamento, atendendo a um pedido do governo, vetando e suspendendo trechos desta lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Senador, um abraço para o senhor, até uma próxima, e boa sorte aí hoje. Um abraço, vamos trabalhar, mobilizar jurídica e politicamente, e brevemente teremos exposição aí a respeito do tema. Obrigada. Muito obrigada. E claro que a gente vai continuar em cima desse tema.